todo você ouviu falar em satisfação do cliente. Nós falamos sobre várias coisas que interferem nessa satisfação. Comentamos sobre alguns elementos que podem ser evitados, comentamos sobre alguns elementos que podem contribuir para uma maior satisfação, comentamos sobre outros que podem contribuir para diminuir essa satisfação. Mas, afinal de contas, como é que nós medimos essa satisfação? Medir a satisfação do cliente envolve um conjunto de procedimentos, de instrumentos já conhecidos, que nós vamos ver nesse tema que começa agora. Além da medição da satisfação, nós também vamos ver nesse tema como medir a qualidade do serviço. E além de como medir a qualidade do serviço, identificar que fatores determinam a qualidade percebida e determinam a qualidade oferecida pela empresa para o cliente. Existe uma diferença entre a qualidade que se pretende oferecer e a qualidade que o cliente realmente percebe. Vamos discutir então nesse tema algumas dessas coisas relacionadas à satisfação e à qualidade. Alguns exercícios foram elaborados para que você possa exercitar aquilo que está aprendendo. Vai ter a oportunidade de utilizar uma dessas ferramentas atuando como cliente oculto, identificando dentro de uma atividade de serviço quais são as condições de satisfação dos clientes, que geram a satisfação dos clientes ou que interferem na satisfação desses clientes, e quais são as condições que podem ser trabalhadas para gerar qualidade percebida pelo cliente. Vamos então começar a jornada desse tema 7? Uma das características do serviço que você já conhece é a heterogeneidade. A heterogeneidade indica que os serviços são variáveis, ou seja, a cada momento de serviço você pode ter um resultado diferente. Esse resultado diferente, ele é derivado da presença de vários fatores que se alteram enquanto o serviço é desenvolvido. As pessoas são diferentes, o momento de prestação do serviço se transforma ao longo do tempo, as pessoas que interagem com o cliente não são as mesmas o tempo todo ou podem não estar com o mesmo comportamento, mesmo que a situação seja repetida. Dessa forma, a satisfação também vai ser afetada por isso. Nós vamos ter diferentes níveis de satisfação, mesmo com a mesma situação. Mesmo que o desenvolvimento do serviço mantenha um padrão uniforme, a satisfação de um cliente pode ser diferente da satisfação do outro. Isso acontece porque existem vários fatores que influenciam a satisfação. E é preciso que a empresa conheça esses fatores e como eles interferem nas percepções do cliente e nas condições que ele vai ter para perceber aquele serviço e se satisfazer ou não com ele, para que ela possa então tentar de alguma forma controlar melhor o desenvolvimento do serviço para garantir a satisfação. Vamos conhecer quais são esses fatores que afetam a satisfação dos serviços e que então geram essa variabilidade, mas que também podem gerar oportunidades para que a empresa aumente a satisfação dos clientes? Vamos lá? A satisfação em serviços está intimamente relacionada com as expectativas e percepções de serviço detidas pelo cliente. O serviço esperado é um ajuste entre um serviço desejado, que significa o conjunto total do que ele imagina, precisa e quer que seja um serviço, versus um serviço adequado ou possível, que refere-se ao serviço possível ou aceitável, diante de algumas condições situacionais e específicas. A diferença entre o desejado e o adequado constitui uma zona de tolerância que pode ser maior ou menor mediante o nível de aceitação do cliente para as situações adversas que exigem a adaptação das expectativas. Isso significa dizer que o cliente será mais tolerante para que o oferecido seja menos que o desejado, se ele considerar possível e aceitável que ocorram imprevistos,
porque não há opção melhor na concorrência ou porque a participação dele não pode ser melhor. A tolerância também estará sujeita ao preço. Quanto maior o preço a ser pago, menor será a sua tolerância para receber menos que o desejado. Do contrário, quanto menor o preço a ser pago, mais tolerante ele será. O serviço desejado é formado por um conjunto amplo de expectativas. Essas expectativas serão formadas e influenciadas por diversos fatores. As necessidades do indivíduo são a base dessa expectativa. A seguir, encontram-se as expectativas derivadas do conhecimento que o cliente tem sobre esse serviço, aquilo que ele acredita como padrão adequado para esse serviço, filosofias pessoais que são formadas. Na sequência, encontram-se as expectativas formadas pelas promessas explícitas de serviço, que ele recebe via propagandas, fala de vendedores, descrições de contratos e outras formas pelas quais a empresa indica o que vai oferecer ao cliente. Promessas implícitas também são importantes para formar essa expectativa. Essas promessas são coisas que, ditas pelo preço que está sendo pago ou por alguns atributos ao serviço, nome ou reputação de quem executará, partes tangíveis do serviço como materiais e ambientes. O boca a boca é mais um elemento que contribui para essa expectativa. Depoimento de clientes e especialistas, prêmios recebidos e outras certificações da qualificação do prestador de serviço reforçam as promessas explícitas. Por fim, a própria experiência anterior com o mesmo serviço e a mesma empresa fecham o conjunto de elementos que formam a imagem do serviço desejado. Esse serviço esperado pode sofrer adaptações pela compreensão do cliente, que coisas podem acontecer no percurso que impedem que a expectativa total seja atendida, como condições climáticas, imprevistos de serviços, emergências, alternativas comparáveis de serviço e contribuições do cliente para o serviço. Nesse sentido, o cliente entende que existe um serviço adequado frente ao desejado e assume, portanto, certa tolerância de variabilidade no serviço esperado.